Uma boa tarde a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de começar este momento, nossa mesa redonda aqui da primeira Conferência Nacional do Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES, fazendo uma rápida apresentação dos componentes desta mesa. Eu sou Ítalo Fazanella, fundador da Comunidade Sagrada Família, estou aqui como moderador desta mesa redonda, também coordeno a Comissão Nacional para as Novas Comunidades. Gostaria que nós também continuássemos a apresentação a partir aqui de Dom Mário, para que todos possam, quem não conhece, vai conhecer, mas acho que o Brasil todo já conhece Dom Mário, né? Sou Dom Mário Spack, bispo diocesano de Paranavaí, no noroeste do estado do Paraná, e já há um pouco mais de um ano, referencial pela CNBB para o Serviço Brasileiro de Comunhão CARES. Sou Maristela, Renovação Carismática Católica Movimento Eclesial, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Meu lugar de nascimento é meu grupo de oração Fruto da Graça. E hoje, no Serviço Brasileiro de Comunhão. Eu sou André Luiz Botelho de Andrade, fundador da Comunidade Católica Pantocrator, que surgiu em Campinas, em 1990. Eu sou Sérgio Zavariz, membro do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, atualmente como tesoureiro da Renovação Carismática Católica do Brasil e membro do CARES também como tesoureiro. Meu nome é Cátia Moures Zavariz, participo do grupo de oração Vida Nova, na paróquia Santa Rita de Cássia, lá em Vitória, Espírito Santo. Eu e Sérgio participamos do mesmo grupo de oração. Estou coordenadora nacional do Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES. Também sou membro do Conselho Nacional da RCC Brasil, o movimento RCC Brasil. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Você também que nos acompanha de casa. Esse nosso momento é um momento para nós tentarmos clarear mais ainda a realidade do CARES no Brasil, no mundo, porque é uma realidade nova ainda. Essa realidade é convocada a partir do coração do Papa Francisco e que tão bem explicou a Cátia na sua pregação de hoje. Previamente nós recebemos algumas perguntas que nós vamos distribuir aqui entre os nossos participantes. E a primeira pergunta, ou melhor, o primeiro conjunto de perguntas vai para Dom Mário, né? Nosso bispo fica com a responsabilidade da primeira resposta. Dom Mário, recebemos aqui então esta pergunta: como serão constituídos os serviços locais, diocesanos, por exemplo, de comunhão do CARES? Visto que a natureza do organismo internacional se constitui como uma associação pública de fiéis. E ainda na sequência, como os bispos serão orientados para a constituição diocesana do serviço de comunhão do CARES? Após a constituição do CARES Internacional, agora o CARES Brasil, através deste serviço nacional, qual o processo para a constituição, composição dos serviços diocesanos do CARES? E aqui a gente já emenda uma outra pergunta que está na mesma natureza. Há alguma orientação concreta do CARES para a implantação dos serviços diocesanos? Pergunto, pois, alguns bispos diocesanos, com apoio e incentivo de algumas expressões carismáticas, têm constituído e implantado tais serviços em suas dioceses. Então, na verdade, todas essas perguntas elas vão na mesma direção e por isso você as fez juntas, né? Quando o Papa Francisco criou o CARES em Pentecostes de 2019, logo também saíram os estatutos,
E nos estatutos do CARES é muito clara uma coisa. Existe o CARES, que é o Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica. Depois, existe uma dimensão do CARES que é continental e existe uma dimensão em cada país, que é chamado de Serviço Brasileiro, no nosso caso, de comunhão do CARES. Então, por ser um serviço internacional, isso já de alguma forma diz para nós que não se replica tal e qual em âmbito nacional. Por isso que o nosso aqui é serviço brasileiro. E no estatuto não se fala de um serviço em âmbito diocesano. Portanto, não tem previsto no estatuto a dimensão diocesana. Claro, se um bispo deseja criar uma comunhão, uma unidade entre as novas comunidades, entre os carismas da sua diocese, ele tem liberdade para isso. Só nós pedimos que não chamasse de CARES, porque essa expressão é ligada diretamente ao serviço internacional. Repetindo mais uma vez, então, como formar o serviço diocesano? Não se forma. Ou, se for formado, que não seja chamado de CARES. Muito obrigado, Dom Mário. Aqui também os participantes da mesa, querendo contribuir com alguma resposta, fiquem à vontade. Ninguém vai contribuir com a resposta, Dom Mário, né? Tá bom. Bom, Maristela, eu penso que esta pergunta você pode, pelo menos, começar a responder. Diz assim: o serviço do CARES, ao ser criado, também foi uma forma de monitorar e fazer com que o movimento Renovação Carismática Católica ande em plena unidade com a Igreja, para evitar que dentro dos grupos de oração o catolicismo seja sufocado pelo pentecostalismo? Então, algumas coisas a gente precisa definir, né? Primeiro, que a renovação carismática, ela nasce na igreja, para a igreja, e ela só tem sentido de existir dentro da igreja. Não tem como falar em renovação carismática católica fora da igreja. E a gente tem que lembrar de uma outra coisa muito importante quando a gente fala em pentecostalismo. Pentecostes, ele nasce, e é em Pentecostes que a igreja é anunciada para o mundo todo. A gente tem que entender que se tem alguém que é pentecostal, é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque ali nós fomos anunciados. A igreja que nasce na cruz, ela toma forma em Pentecostes. É ali que os apóstolos saem do cenáculo a anunciar a boa nova, com audácia. Então, assim, e outra coisa que nós precisamos entender é que o CARES, quando ele foi criado, em nenhum momento ele foi criado como órgão de governo, mas sim de comunhão. Tanto Kátia quanto o Padre André, hoje, nas pregações da manhã, eles falaram assim de modo muito concreto e enfático sobre a comunhão. Onde tem comunhão, não tem ninguém dando ordem para ninguém. Onde tem comunhão, tem partilha. Onde tem comunhão, tem divisão do que eu tenho com aquilo que você tem, com aquilo que o outro tem. Eu não consigo entender comunhão com ordem, comunhão com impor a alguém alguma coisa. Então a gente precisa cada vez mais enxergar o CARES como esse serviço de comunhão. Precisamos voltar a ser um só, porque quando o Pentecostes aconteceu, nós todos éramos um só. E esse é o sonho do Papa Francisco, de todos os carismas que são derramados em profusão na igreja, serem usados dentro da igreja por uma coisa só. Não é um organismo de governo. E não, ninguém vai ordenar nada, nós não vamos tirar nada, não vamos colocar nada. Não é esse o papel do CARES, mas sim de partilha do que temos em comum. Muito obrigado. Sérgio, quer complementar? Eu acredito que seria importante a gente perceber que quando o Papa cria o CARES, foi muito mais numa inspiração do próprio Espírito Santo, assim ele o declarou, para que
esse novo momento para a igreja pudesse alcançar horizontes que atravessem os séculos. Então, tudo que fizermos agora poderá ser testemunho para a humanidade, e o melhor testemunho é o testemunho de unidade, de amor fraterno entre nós. Não porque queremos fazer disso um marketing, mas porque essa é a verdadeira mensagem de Cristo. Então, me parece que é oportuno reconhecermos que, ao contrário, esse espaço de diálogo tende a dialogar com toda a igreja, entre nós, expressões carismáticas, mas com toda a igreja, e da igreja melhor dialogar com o mundo atual, cheio de problemas, secularizado, mas sedento de Deus. E essa resposta, estando presente em nós através do sopro do Espírito Santo, é dever nosso comunicá-la. E juntos poderemos comunicá-la ainda melhor. Esse é o sentido, me parece. Ótimo, muito obrigado. Nós temos aqui mais uma pergunta que vai dizer respeito ao nosso serviço nacional de comunhão. Então, Kátia se prepara para a resposta. Por que no Brasil o serviço de comunhão se chama Serviço Brasileiro de Comunhão e nos outros países se chama Serviço Nacional de Comunhão do CARES e mais o nome do país? É uma boa pergunta, nós podemos esclarecer então. O Estatuto Internacional do CARES prevê, como eu falei pela manhã, os serviços nacionais de comunhão. E assim também nós procedemos aqui no Brasil quando implantamos o serviço. Seria Serviço Nacional de Comunhão CARES Brasil. Mas nos foi orientado que não colocássemos, e depois também alguns outros países receberam a mesma orientação, que não colocássemos então CARES Brasil, CARES Canadá, CARES, enfim, França, para não caracterizar vários desdobramentos, ou seja, o CARES é o organismo internacional e os países têm a representatividade do CARES através dos seus serviços nacionais, não um outro organismo em nível internacional, que é isso que caracteriza o nome CARES. Como eu disse hoje para vocês de manhã, Serviço Internacional de Comunhão para a Renovação Carismática Católica. Portanto, nos foi orientado que a melhor opção seria, nos foi orientado pelo Serviço Internacional, seria Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES. Brasileiro já subentende-se que é aqui, no nosso país, na nossa nação. Então, essa foi a orientação que nós recebemos e assim procedemos. Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES. Ok, obrigado. Que bom, né? Nós podemos ter essa oportunidade, e estávamos precisando, como Serviço Brasileiro, de termos uma oportunidade de esclarecer, né, esta realidade nova para toda a corrente de graça. Aqui tem mais uma pergunta referente à renovação carismática. Diz assim: por que a RCC agora está usando a nomenclatura Movimento Eclesial Renovação Carismática Católica para dizer que é RCC e diferenciar de outras expressões? Não poderia continuar somente RCC e as outras expressões também como novas comunidades carismáticas? Maristela e Sérgio estão aqui representando o movimento eclesial Renovação Carismática Católica, poderiam... Sérgio começa agora. Veja, a partir do Concílio Vaticano II, nós tivemos esse abrir de portas para um novo tempo dentro da igreja, onde o sopro do Espírito Santo era invocado pelo próprio Papa. E pouco tempo depois, em 1967, nasce dentro da Igreja Católica a Renovação Carismática Católica, inclusive nos Estados Unidos, e toma a dimensão que tomou no mundo inteiro. Portanto, essa corrente de graça, como chamou
o cardeal Sunens, e foi novamente adotado como referência terminológica por parte do Papa Francisco, ela melhor é identificada dentro da Igreja Católica com essa terminologia, renovação carismática católica, porque é próprio da Igreja Católica. A corrente de graça, ela pode ter uma expressão um pouco mais ampla, da graça do batismo do Espírito Santo, que alcança os corações e as almas, mas por uma facilidade de se manter a referência a terminologia renovação carismática católica e o movimento, ou seja, é uma questão de terminologia para referência à corrente de graça genuinamente dentro da Igreja Católica, optou-se para que o movimento Renovação Carismática Católica pudesse, de uma forma bastante harmoniosa, identificar que o movimento, para não ter que dizer RCC Brasil, que de novo é uma extensão mais longa dessa terminologia, pudesse anexar a palavra movimento, porque de fato é um movimento, assim como muitos são os movimentos que existem dentro da Igreja Católica, né? E isso dá a possibilidade de, ao se referir aos lato sensu da terminologia renovação carismática católica, você pudesse garantir a referência ampla do que o termo encerra. É exatamente isso. O termo renovação carismática católica, em toda, principalmente na América Latina, e aí a Kátia pode até ajudar a gente, ele é usado para identificar o movimento eclesial. A gente tem que entender que o Caris é um movimento novo, nascido agora. Quando a gente tem qualquer movimento na igreja, por exemplo, mães que oram pelos filhos, né? É um movimento novo dentro da igreja. E ele já tem a logomarca, a gente já identifica na camisa, no jeito de ser. Renovação carismática católica é um termo que é usado em vários países na América Latina. Então, assim, as coisas não podem ser mudadas do dia para a noite. E quando a gente vai falar, mais uma vez, em comunhão, eu acho que não tem muita dificuldade de nós usarmos o nome Renovação Carismática Católica, Movimento Eclesial, e Renovação Carismática Católica enquanto corrente de graça. Não é isso, Kátia? É um nome usado na América Latina. Sim, todos os países, em outros lugares também, mas no nosso caso, aqui no nosso continente latino-americano, a Renovação Carismática Católica enquanto movimento, e aí explicando os grupos de oração de todo o continente latino-americano, usam essa terminologia, como disse Sérgio, Renovação Carismática Católica, que se traduz dentro, que se localiza dentro da igreja como movimento. Como já Maristela e Sérgio já disseram, a nossa igreja tem vários outros movimentos e serviços, né? Os movimentos são serviços da igreja. Então, a renovação, enquanto movimento, grupos de oração, Renovação Carismática Católica. E não é só no Brasil, mas é em vários países que assim nós chamamos. Aí, então, agora a corrente de graça, Renovação Carismática Católica, para o qual o Caris foi criado. Como já falamos, não vamos repetir, desejo do Papa Francisco de que a graça do batismo no Espírito Santo atingisse a toda a igreja. É exatamente essa terminologia usada pelo cardeal Sunens, ou seja, é para todos, alcança todos, como uma corrente que passa e vai atingindo e vai fertilizando todo o solo por onde corre, né? Mas o movimento, grupo de oração, desde o princípio, Renovação Carismática Católica. Então, é uma forma de explicar que é uma das expressões da corrente de graça Renovação Carismática Católica, o movimento. Ok, obrigado. Recentemente, a CNBB, através do seu Conselho Permanente, aprovou a criação de um novo grupo de trabalho. E é justamente sobre este grupo de trabalho a nossa próxima pergunta, dirigida especialmente a Dom Mário.
quais são os propósitos do grupo de trabalho sobre a corrente de graça criado pela CNBB? Há passos já definidos para o trabalho desse grupo, Dom Mário? Então vamos lá. Primeiramente, ainda não ocorreu nenhuma reunião deste grupo de trabalho do GT, criado para trabalhar com essa corrente de graças. Mas eu vejo, já de cara, quero responder o seguinte: esse grupo de trabalho, ele dá a possibilidade de nós dialogarmos com todo o episcopado brasileiro. E isso é maravilhoso. Eu até sonho, Kátia, você que é coordenadora, eu até sonho, numa próxima Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, nós conseguimos um espaço para a gente apresentar o Caris, dialogar com os bispos. Já imaginou? Eu digo isso porque Dom Alberto Taveira Correia, por muitos anos, ele foi o referencial, seja para a RCC, para as novas comunidades e todas as expressões, caminhos de evangelização, editoras, tudo aquilo que representa a corrente de graça aqui no Brasil, ele foi o referencial único. E trabalhou, hein? Nós queremos também, hoje, de novo, agradecer Dom Alberto pela sua vida doada ao longo de todos aqueles anos. Mas também se percebeu que um bispo só não dava conta, porque está crescendo, se avoluma cada vez mais. Somado a isso, no ano de 2019, ao longo desse ano, Dom Alberto Taveira, ele pediu a renúncia do acompanhamento que ele fazia da RCC. E ele até indicou um bispo, na ocasião, que pudesse substituí-lo. Depois, ele era também o referencial mundial, pasmem, meus irmãos, mundial das novas comunidades. Então, Dom Alberto estava, parece uma árvore de Natal carregada de tantos presentes, né? Só que é bastante pesado para um bispo, ele no caso, com uma arquidiocese grande, então ele também preferiu passar para um outro bispo essa dimensão do acompanhamento das novas comunidades. Eis que eu estava numa reunião de bispos, é um conselho que se reúne há 3 meses na CNBB, e disseram que Dom Alberto havia pedido para deixar e estavam então procurando um outro bispo. E houve uma eleição ali no momento, e eu fui eleito então para ser o referencial do Serviço Brasileiro de Comunhão do Caris. Isso foi em novembro de 2019. Já na sequência, nós tivemos um encontro em Recife, em janeiro de 2020. Foi o primeiro encontro com as novas comunidades para a gente anunciar o Caris, dialogar. Eu já estava presente. E ali nós já fomos formando um grupo de bispos que ficaria encarregada de toda esta corrente de graças que Deus manda para a igreja, para renovar a igreja, por meio do carisma do Espírito Santo que desce sobre nós. Então ficou o Dom José Aparecido, que é auxiliar de Brasília, como referencial para a RCC. Fiquei eu para o Serviço Brasileiro de Comunhão. Ficou o Dom Roberto Paes, bispo de Campos do Rio de Janeiro, para acompanhar as novas comunidades. Nós poderíamos fazer reuniões entre nós e dialogarmos entre nós, e isso já seria algo muito bom. Mas nós entramos em contato com a presidência da CNBB e fizemos uma reunião juntos, na qual estava Dom Joel Amado Portela, que é o secretário-geral hoje da CNBB. E no diálogo que tivemos entre nós, pareceu muito bem
a criação de um grupo de trabalho aqui no Brasil, dentro da Comissão Nacional do Laicato. Por quê? Lá no Vaticano, o CARES está anexado ao dicastério dos leigos, quer dizer, está vinculado aos leigos. Portanto, aqui no Brasil também poderia estar vinculado aos leigos. E a criação de um grupo de trabalho teria a grande vantagem de podermos incluir outras pessoas neste grupo para dialogar, e que não fôssemos só nós os bispos, que vamos entre nós dialogar alguma coisa para a corrente de graças. Eis então que foi aceita essa proposta, foi votada numa ulterior reunião do Conselho Permanente, foi aprovada, inclusive com vários nomes que hoje de manhã foram citados, inclusive que estão aqui presentes já a Kátia, o Ítalo faz parte, o Vinícius. Somos um grupo bem grande, tem um assessor para a parte jurídica, tem um assessor para a parte da teologia. Então é um grupo que vai abranger o pensamento nosso e vai levar para dentro da comissão do laicato para a gente dialogar ali. E como eu falei no início, a grande vantagem é porque agora a gente pode dialogar com o episcopado inteiro sobre esta dimensão, sonhando de no momento oportuno a gente poder ter um momento nosso na Assembleia Geral. Então, longe da CNBB querer pegar na mão, ou para segurar, ou para frear, ou para alguma coisa. Não tem nada disso. É uma caminhada entre nós que foi vindo, o Espírito Santo foi conduzindo, foi guiando, e nós chegamos a esse grupo. E eu pessoalmente, Ítalo, gosto muito, porque o Papa Francisco tem dito sempre que nós precisamos trabalhar juntos, caminhar juntos em sinodalidade. Então, como que a gente vai caminhar juntos se nós estamos espalhados? Nós temos que nos reunir, nos agrupar, dialogar, escutar-nos reciprocamente, e isso vai ser, eu tenho certeza, vai ser uma riqueza muito grande para o Brasil inteiro. E observem, lá do Vaticano, o setor que cuida dos leigos, família e jovens, está de olho na nossa experiência aqui no Brasil, porque nos outros países é um bispo que acompanha toda essa realidade. Aqui no Brasil nós seremos 4, então supondo que deverá ser melhor. Louvado seja Deus, o Espírito Santo está soprando com certeza, né? André, vamos lá, André, sua vez. Aqui é uma pergunta comprida, que traz um pensamento, né? Entendo que a proposta do CARES é potencializar as forças evangelizadoras da corrente de graça. No tocante à evangelização, devemos considerar que a meta exclusiva do CARES é que as expressões carismáticas somem esforços para evangelizar o mundo, isto é, os batizados afastados e aqueles que não conhecem Jesus, ou devem também evangelizar as ovelhas umas das outras? Explico-me. Em minha diocese, vejo novas comunidades e outras expressões carismáticas empreendendo esforços para evangelizar e oferecer os seus serviços, por exemplo, a grupos de oração. E aí pergunto, quem deve ser o alvo da nossa evangelização? Uma expressão já em processo de evangelização e evangelizadora, os grupos de oração, ou o mundo secularizado? Sem dúvida, nós que participamos da corrente de graça Renovação Carismática, temos o objetivo de evangelizar a todos. Somos evangelizadores. E também devemos ser evangelizados.
porque devemos crescer no mistério de Cristo. E por isso é muito importante que as expressões da renovação carismática, nesse dinamismo evangelizador, ofereçam os seus dons também para as próprias expressões. E de maneira que determinada expressão possa formar, possa evangelizar, fazer querigma, seja o que for, para outra expressão. Eu acho que nós não devemos ter dificuldades, muito pelo contrário, em viver uma partilha de dons. O Caris justamente nos estimula a viver uma partilha, uma comunhão nos nossos dons, nos carismas que vivemos. Então, eu penso que nós devemos evangelizar a todos, inclusive os membros das nossas expressões, porque nós precisamos ser evangelizados. Agora, é claro que nessa partilha de dons, nesta evangelização mútua, há uma aproximação, às vezes, de membros de uma expressão com outra expressão, e às vezes o membro de uma expressão se sente atraído por outra expressão. Eu acho que isso é um processo natural na busca de vocação, onde a pessoa vai buscando qual é o chamado, aonde ela é chamada a servir na igreja. Então, acontece isso. Então, por exemplo, eu dou um testemunho meu, nós, comunidade Pantocrator, vou usar um termo, né? Se fosse olhado de uma maneira mesquinha, eu poderia dizer assim, nós perdemos gente para o movimento Renovação Carismática, perdemos gente para várias comunidades, perdemos gente para a Toca de Assis, que é muito perto lá que é de Campinas, né? Mas eu não acho que eu perdi, porque se nós tivermos um olhar de reino de Deus, embora às vezes uma primeira sensação possa até ser essa, mas nós temos que levar os nossos olhares, ter um olhar de fé e entender que as nossas expressões estão aqui para servir o reino, para contribuir com a missão da igreja. Então, se um membro, né, uma pessoa de uma expressão, de repente se sentiu atraído por uma outra expressão e vive melhor a sua fé e até mesmo a sua espiritualidade carismática nessa outra expressão, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por alguns que eu percebi que nesta caminhada, numa outra expressão, vivem muito bem. Também é verdade que muitas pessoas de outras expressões vieram para a comunidade Pantocrator. Então, por causa dessa proximidade de partilha de dons, nessa evangelização mútua, na presença nossa, por exemplo, junto a outras expressões e outras expressões junto a nós. Isso é muito bom e o Caris, eu penso que estimula isso. Agora, é claro que, por outro lado, e aqui eu quero salientar isso, é preciso ter uma sensibilidade ética entre nós, para que nós não sejamos, aquela expressão, né, pescadores no aquário dos outros, né, aonde a gente sabe que acontece, às vezes, por exemplo, um caso, né, que me chegou, uma expressão estava fazendo evento dentro da casa de uma outra expressão e começou a convidar as pessoas, né, da expressão dona da casa a ir para a sua realidade, né? Então, essa coisa assim de atropelar, agressiva, que não é ética, né? Porque também ali não há uma sensibilidade do reino, que se aquela pessoa está vivendo a sua fé dentro daquele carisma, dentro daquela comunidade, dentro daquele grupo de oração, louvado seja Deus, isso é muito bom. Não tem que ficar nessa coisa de ficar buscando pessoas para a minha expressão, num sentido egoísta de querer crescer, no sentido de olhar a minha expressão como que uma meta que tem que crescer, então vou roubar todo mundo. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade ética nesta relação, né, respeitando o chamado de cada um, mas, por outro lado, esta proximidade entre as expressões gera, às vezes, esta situação, né? E essa situação tem que ser vivida com um olhar de fé, um olhar do reino de Deus, sobretudo entendendo que todos nós estamos aqui para servir a igreja, né? E então é uma realidade que nós temos que saber viver com maturidade. E só quero salientar, nós devemos sim colocar os nossos dons em serviços uns aos outros, evangelizar uns aos outros. O meu carisma está a serviço das outras expressões e eu louvo a Deus se as outras expressões puder evangelizar a minha comunidade com os seus dons.
André, segura aí que você vai responder a próxima também. Vou aproveitar e emendar uma outra pergunta. Mas enquanto você falava, me vinha uma expressão bonita que o Papa Francisco tem usado, e eu tenho visto a Kátia repetir várias vezes: a família carismática. Quando nós pensamos em família carismática, eu penso que se dissolvem tantas divisões, ou tantas preocupações, ou tantas buscas de interesses. Somos uma família, a família carismática. Dentro desta família carismática nós temos diversas expressões, que o caris, podemos dizer, é a casa destas expressões. Então, André, uma pergunta que nos chegou, diz assim: eu gostaria de entender o que são as expressões da corrente de graça, Renovação Carismática Católica. As comunidades são uma expressão? As expressões são aquelas identidades eclesiais que se identificam com a espiritualidade da renovação carismática, que vivem a renovação carismática. Então, cada identidade eclesial que vive essa espiritualidade, renovação carismática, da corrente renovação carismática, é uma expressão da corrente renovação carismática. As comunidades, cada comunidade é uma expressão. Isso é uma coisa muito importante entendermos, porque muitas vezes a gente fala assim: as comunidades é uma expressão. As comunidades, falando de maneira geral, é um tipo de expressão, é um modelo de expressão, né? Mas cada comunidade individualmente é uma expressão da corrente de graça. Então, uma comunidade pequena, né, ou uma comunidade gigante é uma expressão. O movimento Renovação Carismática, que é gigante, que é precursor, é uma expressão. Então, as comunidades individualmente, cada uma é uma expressão. Uma coisa que eu quero colocar aqui, né, às vezes um grupo que forma uma comunidade, e surgiu a partir da corrente de graça, da espiritualidade da renovação carismática. E na sua caminhada, percebeu que não era mais chamado, não queria mais viver a espiritualidade da renovação carismática. Então, essa comunidade, ela é da corrente de graça? Não, não é. Porque se aquele grupo, aquela comunidade, aquela realidade, ela não sente mais chamada a viver a espiritualidade da corrente de graça, ela não faz mais parte da corrente de graça. Mas ela continua sendo igreja. Para você ser igreja, não precisa participar da corrente de graça, né? Mas ela não participa mais da corrente de graça, então, porque ela não vive mais a espiritualidade, né? Agora, o inverso também é interessante, porque, às vezes, uma realidade que vive a corrente de graça, é carismático, digamos assim, às vezes pode não querer participar do caris, da realidade do caris. Essa realidade que não participa da realidade do caris continua sendo uma expressão da renovação carismática ou reino de graça? Sim, continua sendo, vive a espiritualidade, inclusive porque a espiritualidade da renovação carismática é extra-eclesial, né? Inclusive o termo renovação carismática aconteceu em 1954 nos Estados Unidos, no meio dos evangélicos, né, dos pentecostais. Então, só que uma coisa importante, nós somos igreja, ser igreja é comunhão. E se nós somos carismáticos, vivemos essa espiritualidade, o Papa nos deu uma família, um lugar, uma casa para viver esta família, eu acho que o nosso sentimento de igreja, a nossa eclesialidade deve nos impulsionar a vivermos o caris, viver esse espaço de comunhão. Eu acho que é muito coerente com o ser igreja, o sentimento de igreja, uma expressão carismática, querer ser, participar, né, envolver-se, se inscrever, né, com o serviço do caris. Mas, se não quiser, continua sendo carismático, né? É uma corrente, né, de graça. Obrigado, André. Kátia? Então, acrescentando, né, complementando o que o André falou, exatamente, a pergunta foi se uma nova comunidade é uma expressão carismática. Nós estamos na casa de uma nova comunidade, que é
uma super expressão carismática, que é a Canção Nova. O Monsenhor Jonas, inclusive, na hora do almoço, nos enviou uma linda mensagem dizendo da alegria dessa primeira conferência do Caris acontecer aqui na Canção Nova. Entre tantas coisas, para que você seja uma expressão carismática, está estabelecida a prática dos carismas, os dons, oração em línguas, a profecia, dom de ciência, sabedoria, e tudo isso é praticado aqui nessa casa, nessa comunidade, e em tantas outras expressões carismáticas. Então, eu acho que está muito bem respondido, André, tudo que você falou, mas só para reforçar que sim, é uma expressão carismática. Amém, muito obrigado. Tem uma pergunta que eu acho que eu vou ter que cobrar o escanteio e correr lá na área para cabecear, Sérgio. Mas vocês podem me ajudar também. O Estatuto do Caris cita o termo redes. Ao tratar de algumas expressões carismáticas, é razoável que num mesmo país se crie mais de uma rede de novas comunidades ou rede de grupos de oração, por exemplo? Se a resposta for positiva, qual seria o propósito de fragmentar cada expressão em mais de uma rede? Entendo que, neste caso, a fragmentação enfraquece a evangelização e, de maneira alguma, denota diversidade saudável. Bem, recentemente, eu e a Kátia tivemos uma reunião com o Shane Bennett, que é o coordenador da Comissão Internacional para as Novas Comunidades. Ele é da Austrália e faz parte do Serviço Internacional de Comunhão. E entre tantos assuntos, partilhamos com ele como a Comissão Nacional das Novas Comunidades vem trabalhando aqui no Brasil, com as suas representações nos regionais, para as novas comunidades, os regionais da CNBB, que inclusive já recebemos parecer assim muito positivo de vários bispos que estão gostando da forma com que nós estamos trabalhando, né? Possibilitando a comissão chegar a todas as comunidades no Brasil. E eu fiz esta pergunta ao Shane Bennett, porque no Estatuto do Serviço Internacional, do Caris, consta, por exemplo, que esta comissão de comunidades se chamaria Koinonia, né? E também havia a previsão de redes, tanto de grupos de oração como de novas comunidades. A resposta do Shane foi bastante enfática. Abandonamos o nome Koinonia, não existe mais, não vamos utilizar mais este nome, simplesmente Comissão Internacional para as Novas Comunidades. E também não vamos mais utilizar a questão das redes, não há mais possibilidade de redes de comunidades e nem de outras expressões. Então nós achamos isso bastante positivo, porque vai evitar justamente esta fragmentação da pergunta que nos foi enviada, e nós podemos muito bem, com a Comissão Nacional para as Novas Comunidades, a renovação carismática, as outras expressões também. Tivemos a Ângela pregando aqui agora há pouco, das escolas de evangelização, e tantas outras expressões, uma riqueza imensa que nós temos na igreja, né? É possível viver essa unidade e essa comunhão sem a necessidade de ficarmos nos fragmentando em redes, o que correria o risco muito sério de estabelecermos uma competição. E Dom Mário também acabou de nos relatar sobre o grupo de trabalho da CNBB. Então me parece, Dom Mário, que em relação à corrente de graça, renovação carismática católica, os bispos da CNBB têm como referência o Caris. E se a questão for as novas comunidades, a referência é a Comissão Nacional para as Novas Comunidades. Termino aqui dizendo que o Shane elogiou bastante o nosso trabalho no Brasil, se interessou por esse trabalho, disse que é uma forma muito bacana, muito interessante de trabalhar, e disse mais: eu quero ter contato com vocês várias vezes durante o ano, porque eu quero acompanhar este trabalho.
Importante ressaltar, né, Ítalo, que ao anunciar os estatutos, e à medida que eles vieram até o Brasil, ou mesmo no início desse anúncio, já se previa a necessidade de ajustes, e esses são apenas adequações que estavam previstas que fossem necessárias acontecer, dado o exíguo tempo com que eles elaboraram um estatuto, né? Foram 4 cabeças daquela comissão que o Papa designou, em tão pouco tempo, para um desafio gigantesco de proporções mundiais, né? De proporções globais. Então, já no anúncio se dizia, olha, se alguma coisa for necessária, a gente vai ajustando de acordo com a necessidade, e essa aí provavelmente é uma das necessidades que já identificaram os membros do CARES Internacional. Eu lembro de uma coisa, durante a criação do CARES, quando nós tivemos a oportunidade de estar com o Santo Padre, foi que ele falava em construção de unidade. Então é alguma coisa que a gente está construindo, é alguma coisa que nós vamos mudar e nós vamos rezar e nós vamos conviver. A igreja se constrói assim, né? Durante todo esse tempo de igreja, as coisas mudaram, as coisas foram adaptadas, porque o Espírito Santo ele faz nova todas as coisas. E eu acho que o CARES é essa, a expressão mais concreta dessa ação do Espírito Santo, e por isso nós temos que estar abertos a isso, né? Essa mudança que o Sérgio traz para a gente aqui, tão necessária e que provavelmente vão acontecer outras. E por isso nós estamos aqui nesse espaço de partilha, nesse lugar de partilha. Ok, nosso tempo está quase terminando. Nós temos ainda uma pergunta. Dom Mário, alguém pergunta assim, o Estatuto do CARES foi distribuído para todos os assistentes eclesiásticos de todas as arquidioceses, ou é algum coordenador diocesano que precisa fazer isto? Essa é uma boa pergunta. Eu não saberia responder. Eu sei dizer que os estatutos ficaram prontos, o próprio Serviço Brasileiro de Comunhão, aqui no Brasil, nós apenas começamos, como eu falei, o ano passado, em janeiro, tivemos um encontro em Recife, mas em fevereiro já entrou a pandemia, e agora que nós estamos fazendo a primeira conferência, né, do Serviço Brasileiro de Comunhão do CARES. Claro que os estatutos, eles vão sozinhos, vão navegando e vão chegando onde devem chegar. No entanto, eu percebo que ainda não está claro, até mesmo para alguns bispos, o que significa este serviço internacional que o Papa Francisco criou. E isso, então, nos revela que não chegou até eles o estatuto, ou não o leram. Pode ser isso também. Caberá a nós ajudar a que se torne conhecido, porque essa é uma missão do CARES, informar a Igreja do Brasil sobre a sua existência, sobre o seu objetivo, a sua missão. E, portanto, pela frente nós temos todo esse trabalho. O grupo de trabalho que está sendo criado vai também nos ajudar nisso. Ótimo. E também é importante que todos saibam que o Estatuto do CARES Internacional, ele é público e está à disposição de quem quiser consultá-lo no site, no próprio site do CARES Internacional. Nosso tempo está terminando, eu penso que teríamos aí 30 segundinhos, um minutinho para considerações finais de cada um dos nossos convidados. Eu acho que é muito importante a gente perceber a riqueza desse momento que a igreja vive. Como foi dito aqui, há muitos movimentos, a Igreja Católica ela é plural, portanto ela é muito rica para encontrar eco no coração de cada pessoa que busca a Deus. E nesse sentido há muitos movimentos. O movimento da Renovação Carismática Católica é um, movimento dos focolares, movimento das mães que oram pelos filhos e tantos outros ricos movimentos dentro da igreja, mas que nasceram da base e alcançaram
um sim da igreja para existirem junto com todo o trabalho de evangelização. Esse momento significa uma nova etapa, onde o próprio Papa estabelece que o cáris deve existir como forma de permitir que essa beleza do batismo do Espírito Santo possa alcançar melhor uma dinâmica para projetar a Igreja Católica como um todo para os séculos que virão. É, portanto, importante percebermos, não que querer dizer que isso vem de cima para baixo, mas é uma moção da própria Igreja a partir de um desejo do Papa Francisco. E isso é um momento maravilhoso com o qual nós devemos nos abrir, louvar e bendizer e juntos com o Papa Francisco construirmos esse novo momento diante dos desafios de um mundo que está necessitando tanto de Deus e do Espírito Santo. Amém. Eu queria falar também, rapidinho, nesses momentinhos finais, exatamente hoje, na hora do almoço, nós pudemos partilhar um pouquinho da graça que essa bendita renovação carismática católica, como dizem os nossos irmãos latino-americanos, os frutos, o que gerou essa bendita renovação carismática católica. Aqui diversas expressões, já disse também pela manhã que nem todos puderam estar presentes, mas o quanto nós pudemos testemunhar o que o Espírito Santo, a graça do batismo no Espírito Santo gerou para a igreja, com o surgimento de tantas expressões diferentes. Deus seja louvado pela bendita renovação carismática católica. Amém. Muito obrigado. O nosso tempo, infelizmente, encerrou. Agradeço a todos os nossos convidados, agradeço a Canção Nova, que agora é a Casa do Cáris no Brasil também. Deus abençoe você e o Serviço Brasileiro de Comunhão continua à sua disposição. Pode entrar em contato conosco através das redes sociais e continuar enviando aí as suas perguntas, que teremos prazer em responder.